Olá pessoal, primeiramente quero agradecer a todos que viram nosso primeiro vídeo, que curtiram, que comentaram, que se inscreveram em nosso canal e enviaram também e-mails com sugestão de conteúdo. Muito obrigado a todos. Hoje nós vamos falar do PROC-V, basicamente como usar o PROC-V, como não usar o PROC-V e uma forma de tratar aquele erro meio chato que acontece algumas vezes quando a gente vai utilizar a função. Vamos lá então verificar como fazer o PROC-V. O PROC-V é uma função de pesquisa e referência que nós vamos utilizar para procurar determinado dado dentro de um banco de dados, uma tabela ou alguma outra fonte que contenha aquela informação que desejamos. Aqui nós temos uma tabela de faturamento que será utilizada como banco de dados para nossa busca. Vamos então verificar como usar o PROC-V. Nós temos aqui uma tabela onde nós temos o número da nota fiscal e queremos saber quem é o cliente relacionado a essa nota fiscal, o vendedor e o valor de cada uma dessas notas fiscais. Vamos então aqui selecionar C7, digitar igual PROC-V, abre parênteses, o valor procurado vai ser o número da nota fiscal, ponto e vírgula para separar o nosso argumento, segundo argumento a matriz tabela, vamos aqui em vendas, o número da nota fiscal está na coluna B, nós vamos selecionar inicialmente a coluna B. Você pode observar o seguinte, o PROC-V ele só vai funcionar se a primeira coluna de referência da sua matriz for aquela que contém a informação que você está procurando. Então, se você está procurando o número da nota fiscal, a primeira coluna da tabela terá que ser o de número da nota fiscal. A partir daí, o PROC-V vai funcionar de acordo com aquilo que você deseja. Se você, por exemplo, selecionar aqui data, o PROC-V não vai funcionar porque ele não vai encontrar o número da nota fiscal na coluna data. Ele vai procurar uma data e não um número. Então vamos selecionar aqui de B até J, a coluna inteira, ponto e vírgula, o índice da coluna agora. Como nosso primeiro campo lá era cliente, o índice vai ser da coluna cliente. Se você observar, nós estamos selecionando da B até a J. A coluna B é a coluna 1, a C a 2, a D a 3, a E a 4. Então, se queremos o cliente, o índice vai ser 4, ponto e vírgula. Aqui tem um teste lógico que se você quiser procurar valores aproximados, você coloca verdadeiro ou 1. E se você quer procurar o valor exato da nota fiscal, nesse caso, você coloca falso ou 0. Então eu quero o valor exato. Eu só quero que encontre o valor se o número da nota fiscal foi exatamente o que eu estou procurando. Fecha parênteses, Enter. Eu já tenho agora aqui o meu cliente A. Eu vou replicar essa função para as outras células. Vocês podem observar que ele está sempre procurando o cliente A. Nesse caso, ele está sempre em referência ao cliente, porque eu ainda não modifiquei a minha referência. Ele continua procurando na coluna 4. Então, se eu quero o vendedor e o valor da nota fiscal, o vendedor ele está na 1, 2, 3 e o valor na 4, 5, 6. Então, eu vou modificar lá. O vendedor está na coluna 3 e o valor na coluna 6. Eu posso agora arrastar essa fórmula para ela encontrar a informação para cada documento que eu tenho aqui. A função funciona dessa forma. Vamos agora então verificar como não usar o PROC-V. Nesse segundo exemplo, nós temos o nome do vendedor e queremos saber o total das vendas deste vendedor. Vamos colocar o PROC-V
igual PROC-V. O valor procurado é o nome do vendedor. Aqui em vendas, nós vamos selecionar dessa vez a coluna D, já que é a que contém o dado que eu estou procurando. E vou arrastar aqui até a coluna G, que é onde tem a informação que eu quero totalizar. Ponto e vírgula, coluna 1, 2, 3, 4. Ponto e vírgula, 0, porque eu quero o valor exato. Fecho, Enter. Vou arrastar aqui. Se vocês observarem, o valor atribuído a Alberto, nesse caso, é o primeiro valor da minha planilha. E se você observar a Juliana, ela é o primeiro valor atribuído a Juliana na minha planilha. O que é que eu quero dizer com isso? Alberto, por exemplo, ele tem outros faturamentos. O PROC-V ele não serve para totalizar valores. Ele também não vai utilizar se no local, ou não vai funcionar na realidade, me perdoe, se no local onde você buscar o dado existir duplicidade daquele dado que você está buscando. Por exemplo, Alberto aqui ele se repete diversas vezes. O PROC-V ele sempre vai trazer a primeira referência que ele encontrar, independente do que você fizer. Dessa forma, se você quer totalizar as vendas, o ideal não seria utilizar um PROC-V, e sim um Soma-Se, que a gente pode tratar em um outro vídeo para que vocês entendam como funciona. Mas nesse caso, ele realmente não vai poder ser utilizado. No caso anterior, o número da nota, se vocês observarem, ela não se repete na nossa tabela. Assim, o PROC-V funciona perfeitamente e não trará nenhum tipo de problema na sua busca. Mas, em relação a totalizar ou dados que se repitam naquela coluna de referência, você não pode utilizar o PROC-V porque ele não vai trazer o dado que você procura. Vamos então agora verificar como tratar aquele erro chato que acontece muitas vezes quando estamos fazendo um PROC-V. Vamos utilizar o primeiro exemplo como referência. As fórmulas já foram copiadas. Vamos somente arrastar aqui para ver o que acontece. Você pode observar que a nota 10.021 ela está de acordo com a nossa tabela, assim como as demais, exceto a nota 10.050. Na nota 10.050 apareceu esse ND, que significa que esse valor, que é o número da nota fiscal que nós estamos procurando, ele não se encontra no nosso banco de dados. Nesse caso aqui, nossa tabela de faturamento. Aqui nossa tabela só temos até a nota 10.037. Portanto, a nota 10.050 realmente não se encontra lá. Esse erro acontece basicamente por isso. E ele impede muitas coisas que você pode fazer com o dado que você está procurando. Se, por exemplo, você estiver procurando esse dado para fazer uma soma e verificar se bate com algum outro total que você tem, esse ND vai impedir que você consiga essa soma. Ele simplesmente vai entender que aquilo ali não é um número e também não vai somar nada que tenha no seu banco, que tenha na sua tabela, que tenha na sua busca aí que você fez. Para tratar esse erro, nós vamos utilizar a função SE, uma função lógica, e a função erros, que é uma função de informação. Vamos ver então como utilizar essas três funções, né? O SE, o erros e o próprio PROC-V que nós estamos utilizando para eliminar aquela mensagenzinha chata ali que aparece dizendo que não encontrou a informação. Vamos colocar aqui então na nossa fórmula o SE, abre parênteses, né? O teste lógico do SE vai ser a própria função erros, abre parênteses. Se você observar aqui a função erros, ela verifica todos esses tipos de erros que tem aqui na sua descrição, inclusive aquele ND que a gente está procurando.
Vou explicar agora como é que ela funciona. O teste lógico aqui vai ser erros, ponto e vírgula. O que é que está acontecendo nessa fórmula agora? Nós temos 3 funções para tratar aquele errinho besta aqui que está atrapalhando o nosso dado. O teste lógico vai verificar o seguinte: se o PROC-V aqui trouxer esse erro, o teste lógico do se vai ser verdadeiro. E caso verdadeiro, eu quero que traga o valor 0. Ponto e vírgula. Caso esse PROC-V que eu estou copiando agora aqui não contenha erro, ou seja, ele encontrou a referência na tabela que estamos utilizando como base, eu quero que traga o valor desse PROC-V. Ou seja, eu utilizei o PROC-V 2 vezes, porque em uma vez ele pode encontrar esse ND como erro, e eu não quero que apareça o ND, eu quero que apareça 0. Mas se ele não encontrar o ND, eu quero que ele traga aquela informação que nós estamos procurando. Vou dar um Enter aqui e replicar essa função para as outras células. Se é erros, novamente, vou copiar o PROC-V, fecho aqui o parênteses da função é erros, 0, ponto e vírgula, PROC-V, fecho parênteses do se. Aqui a mesma coisa, se é erros, copio o PROC-V, fecho parênteses, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula, PROC-V, fecho parênteses. Aí você vai observar agora, quando nós arrastarmos aqui, que ao invés do ND vai aparecer a informação 0. Aí você está observando também que nos locais aqui que deveria ter um texto, eu coloquei um número. Erroneamente eu coloquei um número, mas vamos tratar isso aqui também. Ao invés de 0, eu vou colocar aqui o campo vazio, nesses locais aqui em que deveria aparecer o texto. Vazio. Vou arrastar novamente. E agora não aparece mais informação nenhuma. O que é que tem a dizer essa tabela agora? Onde existir valor, a procura foi correta, a procura encontrou aquilo que estava procurando. Onde eu não tiver valor, não tiver informação, foram aqueles casos em que não há referência no meu banco de dados. Basicamente, isso que a gente queria mostrar aqui a vocês hoje. Fiquem atentos, logo logo teremos mais novidades em nosso canal. Se gostaram do vídeo, curtam. Se não gostaram, deixe seu comentário para que a gente possa melhorar cada vez mais e contribuir com o dia a dia de vocês. Também podem deixar comentários com sugestões de novas postagens, o que vocês querem ver em nosso canal, que nós vamos avaliar e colocar assim que possível. Muito obrigado a todos. Fiquem bem. Tchau.